Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Dilson Alves de novo. Esse é o quinto vídeo da série. Nós já discutimos outros 4 vídeos e teremos mais um vídeo sobre o gráfico mais importante do mundo. Então esse vídeo é o material que eu venho reunindo para discutir as 7 etapas da compreensão efetiva. Porque você percebe o seguinte, que você lê, você estuda, você anota, mas será que você está conseguindo compreender esse processo? Então esse material é uma tentativa de explicar um pouco como isso ocorre. Então se você não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva e curta o vídeo que ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então vamos lá. Os estudos atuais apontam que o melhor processo de compreensão exige 6 etapas específicas. Eu coloquei uma etapa adicional, né? Por isso que eu estou chamando de 7 etapas e não de 6 etapas, né? Que você vai entender no final. Então, nós temos que, ao olhar, né, o processo de aprendizagem, nós temos que olhar que existem 3 momentos, né, ou 3 processos na aprendizagem. O primeiro processo é a aquisição, quando você lê o material. O segundo processo é a retenção, aquilo que você reteve desse material que você está estudando. E o terceiro processo é a capacidade que você tem de aplicar esse material. E a aplicação desse material pode se dar de várias formas, né? Uma das formas que pode ocorrer a aplicação desse material é na hora de uma prova, né? Você vai estudar e você quer aplicar esse material. E a leitura, ele é simplesmente o primeiro estágio, né? Ele é o primeiro estágio, não é o estágio final, tá? E nós temos então, para articular esses 3 momentos, é aquele momento em que a ficha cai, é o que eu chamo de momento eureka, né? É quando você fala assim, uau, consegui entender como que esse processo ocorre, né? Então vamos lá. Então o processo da aquisição, que você está vendo aqui, o processo da retenção e o processo da aplicação. Entender, né, quando a gente entende alguma coisa, a gente não necessariamente a gente sabe aquela coisa. Pode parecer paradoxal, mas a gente pode entender alguma coisa e não necessariamente a gente saber aplicar aquela coisa, né? O saber, né, e entender implica a gente fazer a seguinte pergunta. O que determinada coisa, ou determinada passagem do texto, ou determinado processo que eu li, fez sentido para mim? Ou como ele fez sentido para mim, né? Isso implica também o gerenciamento do tempo, porque vocês estão entrando, alguns estão entrando na universidade agora, outros estão saindo da universidade, outros estão no ensino médio, se preparando para o vestibular, outros estão em um momento em que eles precisam dar conta de grandes quantidades de volume nos seus negócios, e é necessário que você administre o tempo. E o tempo, embora ele seja o mais democrático de todos os bens, né? Todo mundo tem 24 horas, é necessário que a gente aprenda a administrar o tempo, que a gente tenha ferramentas que a gente melhore isso. Tá? Ou seja, sempre a gente tem algum limite de tempo, né, na nossa vida. O terceiro processo para a compreensão efetiva, né, é necessário que você compreenda que você precisa fazer uma gestão do tempo. Então eu proponho que você dê uma estudada, talvez eu faça um vídeo específico sobre isso. Se você achar que isso é importante, né, comente aqui embaixo, deixe a sua opinião, né, que é sobre o método Pomodoro. Então é necessário que você faça uma gestão do tempo, para que você não perca tempo, e para o tempo que você está utilizando para aquela leitura, ele seja um tempo efetivamente gasto ou investido na sua formação. E a gente tem, como a gente tem um tempo limitado, todo mundo tem 24 horas, né, durante o dia, né, a gente tem que gerenciar isso para os hobbies, né, para a família, para a escola, para a empresa. A gente tem que gerenciar isso para o trabalho, né, a gente tem que gerenciar esse tempo. Para que você não chegue igual ao nosso colega aqui, né, para você que não chegue igual ao nosso colega aqui, completamente arrebentado no final do processo, né? Que você chegue vivo no final do processo. Não é isso que eu quero que aconteça com você. O terceiro elemento importantíssimo no processo de construção do conhecimento é a reflexão. É importante que aquilo que você esteja aprendendo faça sentido para a sua vida. Você consiga transformar aquilo em palavras
que personalize o seu conhecimento, né? E esse processo envolve, inicialmente, uma compreensão que a gente chama de compreensão interpessoal. Isso acontece de várias formas, né? Então, a compreensão interpessoal ocorre, por exemplo, nesse momento em que eu estou passando o conhecimento para você, é um processo em que há uma compreensão interpessoal. Estou tentando passar um conhecimento para você. Quando você está lendo um livro, está lendo um texto, está lendo ou assistindo uma aula, essa relação interpessoal, ela ocorre também na relação de você com o seu professor. Mas também ocorre quando você está transmitindo esse conhecimento. Imagina o seguinte, você tem que fazer uma prova, a professora pediu lá algumas questões, algumas respostas que são respostas descritivas, você tem que escrever. Você vai ter que passar para o professor, para a professora, aquilo que você está entendendo. Então isso significa uma compreensão interpessoal. Num seminário também é importante, né? Quando você está redigindo uma matéria jornalística, redigindo uma tese, redigindo um TCC, tudo isso implica você dominar alguns processos de compreensão interpessoal. Dominar a língua, né? Obviamente, os recursos que a língua te oferece, né? Dominar uma série de processos, ok? Então essa é a compreensão interpessoal. Depois tem uma compreensão intrapessoal, é aquilo que eu estou conseguindo trazer para mim, né? Permite que eu consiga entender aquele processo e eu consiga, de alguma forma, introspectar aquele conhecimento, né? Trazer aquele conhecimento para dentro do meu processo e eu consigo fazer, nesse processo de intrapessoal, eu consigo dar um sentido, que a gente chama de sentido ontológico, ou seja, o sentido que você dá para esse conhecimento. Tá? E nesse momento do intrapessoal, né, é aquele momento em que você, eu sei para mim, mas eu não sei explicar. Né? E diferentemente do interpessoal, em que você não somente sabe para si mesmo, mas você sabe explicar, ou precisa saber explicar para outras pessoas. Então esse é um processo importantíssimo, saber que existe uma compreensão interpessoal, de pessoa para pessoa, e intrapessoal, de mim, ou de você para você mesmo, ou de mim para mim mesmo, né, nesse processo. O quinto processo, né, nós acabamos de ver o vídeo 4, né, o quarto vídeo. Se você não viu ainda, eu sugiro que você veja. Vou ver como é que eu consigo colocar um cardzinho aí, para você acessar esse vídeo no YouTube. É você conseguir visualizar aquela discussão através, por exemplo, de um mapa mental. Né? Então, os mapas mentais que o Tony Buzan nos ensina, né, são de fundamental importância para que a gente consiga compreender essa discussão. Aqui eu coloquei, não sei se você percebe aqui, existe uma série de conhecimento, ele tem uma série de processos no conhecimento. Não existe somente um conhecimento intelectual, existe um conhecimento afetivo, existe um conhecimento... Tem gente que domina, por exemplo, os esportistas, por exemplo, têm um conhecimento corporal muito grande, os bailarinos, enfim, né? E no conhecimento que a gente exige na universidade, geralmente é um conhecimento mais ligado a técnicas, né, nesse processo. Mas também a imaginação é super importante, é importante que você visualize. Se você já teve curiosidade para saber como Einstein pensava, né, é muito interessante, ele era muito imaginativo, né? Ele tinha uma imaginação tremenda. Ele visualizava primeiro os processos e depois tentava construir uma teoria matemática, né? Uma teoria da física ali. Ele, depois de visualizado, de imaginar esse processo, os professores o criticavam que ele tinha uma imaginação muito fértil, né? Mas na verdade o que o Einstein tinha, né, é uma capacidade de visualizar e de antever coisas que normalmente as pessoas no período dele não conseguiam fazê-lo, né? Então ele consegue fazer isso. É importante que você tenha esse processo da visualização. Embora para pessoas que sejam mais auditivas não seja tão fácil, né? No geral, para as pessoas que são visuais é um pouco mais fácil. Mas dá para treinar e o mapa mental te ajuda. Então veja o vídeo 4. Agora, a atenção plena, o Mindfulness, ele tem 3 slides que eu vou tentar passar para você. Tá?
Resumidamente, o Mindfulness é um processo psicológico onde você foca a sua atenção em determinada experiência ou determinado processo. Existe também uma série de vídeos na internet que você pode aprender. Tem um livro chamado Atenção Plena que eu indico, né? Esse livro para que você consiga fazer alguns exercícios de atenção plena. É um livro fantástico, é muito interessante. Mas ele requer algumas habilidades, alguma atenção, tá? E você vai desenvolver isso através da prática. O Mindfulness é importantíssimo. Então é necessário que você, ao estudar, você esteja focado naquilo que você está fazendo. Não adianta você estudar e você está viajando, está indo para lá, indo para cá, e você não consegue colocar o foco naquilo. Você perde tempo, na verdade, né? O segundo slide dessa série, eu quero mostrar o seguinte, que o Mindfulness, né, ou atenção plena, ele é um processo muito antigo. Aí tem um monge budista, né, e uma moça fazendo meditação, numa posição ali um monge numa posição de lótus ali, meditando, né, e a moça meditando ali também. É um processo muito antigo. Os processos meditativos têm mais de 5.000 anos, né? Dizem que na Índia, né? Na Índia nasceu esse processo e também outros povos também desenvolveram. Mas a palavra atenção plena é sati em Pali ou smith em sânscrito, né? E significa atenção plena ou a consciência, né? Você tem consciência naquele processo. E ela constitui um dos elementos mais importantes de muitas tradições budistas, eu diria de todas as tradições budistas. Não vou entrar aqui, né, no mérito disso, né, por questões culturais que não cabem aqui, mas é muito interessante. Mas nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm evoluído muito nesse processo, existe muito, inclusive essa palavra mindfulness, né, é uma palavra inglesa. Então, a partir dos Estados Unidos tem se difundido muito, né? A partir da década de 60, essas tradições budistas entraram nos Estados Unidos, e os americanos, como transformam tudo em produto, transformaram também esse processo de dar atenção plena em uma série de exercícios, uma série de práticas, né? Mas o que... tem uma pesquisa, várias pesquisas, na verdade, né, na área da administração, que diz o seguinte: entre 10 pessoas, ou seja, 100% das pessoas, que têm algum sucesso empresarial, né, que conquistaram algum sucesso empresarial na vida, elas têm duas características básicas. Elas têm várias características, né, que não cabe aqui discutir. Você pode procurar aí alguns estudos nesse sentido, mas elas têm duas características que são básicas. A primeira é que elas praticam meditação e a segunda é que elas leem muito. Eu coloquei uma foto do Bill Gates aqui embaixo, né? O Bill Gates, a cada período, ele indica 5, 6, 10 livros, né, que ele recomenda. No blog dele lá, ele indica os livros. Então vale a pena dar uma olhada, né, nas indicações do Bill Gates. São umas indicações muito interessantes, né? Não é só na área de tecnologia, não. Vale a pena dar uma olhada. Então isso é muito interessante. Então as pessoas que conquistaram um sucesso expressivo, têm todas as características individuais, né, também as escolas que estudaram, obviamente, as condições dos países em que eles estão vivendo, mas eles têm duas características. Eu quero frisar isso de novo, né, porque você preste atenção nisso. Tem duas características. Eles praticam meditação e eles leem muito. E quando eu digo leem muito, 60, 63 livros por ano, em média. Tá? Então, se você não está lendo isso, comece a ler, porque vai te ajudar bastante. Vamos lá, então? Outro processo que é muito importante, né, para que a gente possa atingir a compreensão, por mais paradoxal que seja, é a gente, como estudante, como professor e como seres humanos, né, entender que nós temos limites. Né? Existe um limite da nossa capacidade de estudar. Não adianta você passar a noite toda estudando, que ao invés de você ter um conhecimento mais efetivo, você vai se arrebentar, na verdade, né? É muito comum as pessoas que estudam muito, né, na véspera, né, passa a noite estudando para fazer um concurso, passa a noite estudando para fazer vestibular, elas se arrebentam. Então é necessário que você organize o seu tempo. Lembra lá a questão da organização do tempo? Organize o seu tempo para melhorar esse processo, para que você não se arrebente, né, no processo de estudo. Ou se vai estar fazendo um TCC, não deixa para a última hora, né? Faça esse TCC
2 horas por dia, 1 hora por dia, né? 30 minutos por dia, né? Dedique 15 minutos por dia para fazer uma meditação, né? Então isso é muito importante, tá? Então nós temos uma condição, nós temos um limite, né? E até nossa capacidade de acessar a informação, ela é muito limitada. Existe uma palavra em latim que significa aquecere, ou seja, aquiescência, ou seja, encontrar o descanso. Então não adianta, né? Os psicólogos têm trabalhado muito nesse sentido, né? Que você tem que saber que você tem um limite, né? E que você precisa descansar. O descanso também faz parte, né? Do processo de aprendizagem, por incrível que pareça. Tanto é que também 10 entre 10 pessoas que estudam técnicas de aprendizagem acelerada ou aprendizagem normal, recomendo que você durma, que você descanse. E quando você dorme, quando você descansa, o seu cérebro, ele armazena as informações. Então é importante que você tenha um descanso. Tá? E encontrar o descanso é fundamental. E tem uma máxima, né? Esse é o nosso último slide desse vídeo, que é a máxima de Pareto. Pareto, para quem não conhece, né, é um engenheiro italiano, e ele tem umas discussões também na área da sociologia, né? E tem a máxima de Pareto, que é os 80-20. Basicamente, o Pareto diz o seguinte: 80% do seu conhecimento vem de 20% do seu esforço. Eu não estou dizendo aqui para você se jogar nas cordas, como dizem, né? Para você entregar para Deus e falar assim, bom, eu consegui chegar até aqui e eu só consigo me esforçar até aqui. Não é isso não. Mas eu estou dizendo o seguinte, que a gente consegue obter 80% dos resultados a partir de 20% do nosso esforço. Então é muito interessante o Pareto, ele tem sido utilizado em existem livros, se você procurar a máxima de Pareto, tem vários livros que discutem esse processo. Me cobrem, por favor, aí nos comentários, para que eu responda para você. Tem um livro muito interessante, que eu não me recordo agora o nome, ver se eu consigo colocar aqui embaixo a capinha dele, mas se eu não colocar, você me recorda e faça um comentário. Que ensina, né, que esse processo da máxima de Pareto tem sido utilizado em praticamente todos os lugares. Bom, gente, esse é o final do slide. Você percebeu que eu mudei, né, a configuração do vídeo, né? Agora eu estou interagindo aqui com o slide, né? Eu não sei se ficou bom, se você achou que ficou melhor, ou aquele formatinho aqui embaixo, né? Veja o que você acha mais interessante. Comente aqui embaixo se você acha mais interessante o formato antigo, onde eu fico ali num quadradinho, né, na telinha, ou esse formato em que eu posso transitar aqui, né, pelo slide, né? Que eu posso transitar pelo slide e mostrar para vocês. Então eu agradeço muito a sua atenção, que você tenha ficado até o final desse vídeo. Por favor, curta o vídeo, mais uma vez eu peço isso. E se você não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, porque isso ajuda muito. Eu consigo entender que você está gostando do vídeo, ou que você não está gostando também. Se você não estiver gostando, dá o dislike aí, que não tem nenhum problema. Pelo menos eu consigo entender se eu estou conseguindo passar para você aquilo que eu gostaria de passar.